Bom, a parte introdutória, muitos de vocês já estudaram em direito constitucional, direito difusos e coletivos, direito institucional, então vai repetir mais uma vez e eu peço para terem cuidado com o retrabalho. E o que vocês precisam saber disso é a terminologia. O que é direitos humanos? O que é direito do homem? O que é direito natural? O que é direito fundamental? Os princípios dos direitos humanos. Novamente aquelas gerações de direitos, direitos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração. Você já viu em direito institucional isso? Já viu em direito constitucional isso? Você está repetindo novamente aqui, então basta estudar uma vez. Tá, e o que seria essa teoria crítica dos direitos humanos? Eu falei para vocês estudarem os princípios. E um dos princípios é que os direitos humanos são universais, certo? E aí existe uma crítica a isso. E a crítica é justamente o relativismo, é o multiculturalismo. Como é que pode estabelecer direitos humanos de forma igual para todos os seres humanos, sendo que tem necessidades específicas? Quem vai falar muito bem dessa crítica é o professor Herrera Flores. Procura, ele fala muito bem sobre isso. Por exemplo, os direitos humanos, ele é pensado no homem branco europeu. Então, não dá, gente. Outra coisa que tem que estar bem na cabeça de vocês é que existe um sistema global, que é o da ONU, que protege os direitos humanos, que é da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é e existe o sistema interamericano. E o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o preferidinho do CESP, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem um defensor interamericano, que é do Pacto de São José da Costa Rica, que aparece também em penal. Outra coisa que o CESP sempre costuma cobrar, que eu já vi em algumas provas, que eu também já passei por provas que cobraram, é a diferença entre direitos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados. Com relação ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, você tem que saber a diferença de atribuições da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É coisa bem básica. O Brasil aceitou a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, então a Corte pode receber casos, petições, julgar e condenar o Estado brasileiro, certo? Isso tem que estar bem firme. Por isso, a leitura da Convenção Americana de Direitos Humanos, que é a mesma coisa do Pacto de São José da Costa Rica, é o mesmo documento, tem que ser lido assim com muita atenção, porque sempre cai, gente. Agora, com relação ao sistema global, é um pouquinho diferente, o pessoal se confunde. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o Conselho de Direitos Humanos não recebem petições. O que eles fazem é mais um trabalho assim de relatórios, de fazer visita in loco, né? Visita nos estados se forem autorizados, recomendações, é uma coisa assim mais light, sabe? Aí esse é o momento que os alunos não entendem nada. Ah, mas o Brasil não foi condenado, professora, no sistema global, Aline Pimentel, mulher grávida, negra, morta, e aí? Calma, gente. No sistema global, os comitês que são estabelecidos em cada tratado, por exemplo, temos o Comitê de Direitos Humanos, que é do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. E aí o protocolo facultativo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos tem lá que o Estado aceita, né, a jurisdição do comitê para receber petições individuais e ser julgado e condenado. E é a mesma coisa com relação à convenção sobre a eliminação da discriminação contra a mulher. Tem lá o comitê que aceita petições individuais. E aí o Brasil também aceitou para receber, na tortura também. Superado essa dificuldade que todo mundo tem, que todo mundo fica maluco, o que é sistema global interamericano, você tem que entender como é que o Brasil incorpora os tratados internacionais e com relação a questão da posição hierárquica dos tratados humanos, aqui no Brasil, a teoria do duplo estatuto, que o STF delimitou muito bem, isso está lá informativo, eu não vou ficar explicando isso aqui. E
E o que o SESP também ama perguntar, que é a federalização dos crimes que podem levar à condenação do Estado brasileiro, né, internacionalmente, que é o incidente de deslocamento de competência. Outro tema que está super em voga, que o SESP ama e que está na moda, é o controle de convencionalidade, porque está tendo um embate ali entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal. Tá, e o controle de convencionalidade, você tem que saber que é o interno, que qualquer juiz faz, qualquer tribunal faz. Então, se vê que não está coerente com o tratado que o Brasil assinou, faz ali o controle de convencionalidade. A polêmica é com relação ao controle externo realizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o Supremo Tribunal Federal se vê como um guardião da Constituição. Mas vai ficar muito longo, eu não posso explicar para vocês. É com relação à lei de anistia. Tá? Então você tenta procurar isso no Google, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Lei de Anistia e STF. Você compreendeu tudo isso que eu falei nos stories, que é a teoria, é o básico, é o fundamento, é a essência dos direitos humanos? Agora você vai ter que ler cada tratado um por um. Porque sim, vão ter questões que o SESP vai exigir essa coisa mais básica, mais fundamento, que eu expliquei nos stories anteriores, mas a maioria é letra de tratado, igual é com letra de lei, é pequenas diferenças. Vou dar um exemplo do que o SESP, Sebrasp e outras bancas fazem. No sistema global, que é o da ONU, existe uma convenção contra a tortura. E no sistema interamericano tem a Convenção Interamericana para prevenir a tortura. E aqui no Brasil, a gente tem uma lei que trata também disso. O SESP ele vai querer saber a diferença da tortura para o sistema global, para o sistema interamericano e a diferença com relação à tortura da nossa lei do ordenamento interno. Por exemplo, na Convenção contra a Tortura da ONU, é só funcionário público que pratica ato de tortura ou quem está na função. Agora, para a nossa lei interna, tanto faz se é servidor público que praticou tortura, se estava em função pública ou não, se era uma pessoa comum, sabe? Não tem isso. Então, o SESP ele vai querer essa diferençazinha. Mas não adianta você querer ler os tratados se você não tem a base, se você não tem essa parte inicial que eu expliquei nos stories. Olha o tanto de história que eu gastei, gente. Eu tô até flodando as pessoas. Tem que ter essa base primeiro. Bom, com relação às minorias, mulher na cabeça e no coração, o SESP ama mulher. Na minha prova oral perguntaram sobre mulher. Então, os tratados que tratam sobre mulher, tem que saber. Outro assunto muito importante são as pessoas em situação de rua, porque o Distrito Federal, a Defensoria Pública do Distrito Federal, mais a Defensoria Pública da União, estava recomendando ao governo que não recolhesse os pertences das pessoas de rua, porque estavam querendo expulsar as pessoas de rua. A questão também de moradia. Aqui tinha um hotel no Distrito Federal enorme que morava um bando de famílias sem teto. E aí simplesmente esse hotel teve que ser desocupado, utilizaram violência policial, não pode. Quando você quer tirar pessoas que estão ocupando um espaço, pessoas que não têm moradia, tem que colocá-las em outro local. Aqui no DF tem muito lote irregular, direto estão derrubando barraco, à força, com as coisas das pessoas dentro, não pode fazer isso. Então é um assunto do DF que é muito forte. A questão transgênero é muito importante, a questão da pessoa com deficiência e a questão das fake news, né? Cobraram na minha prova, na primeira fase objetiva em direitos humanos, a questão da liberdade de expressão. E você tem que saber o que são as discriminações positivas, que é a mesma coisa de ações afirmativas, a política de cotas, a questão de raça. Gente, raça, discriminação racial e pronto, é isso. E outra coisa, tem uma convenção que é da diversidade biológica, é a questão indígena, e o SESP às vezes ele gosta de chocar e cobrar coisas que ninguém espera. Por exemplo, cobrar alguma coisa dessa diversidade biológica. Dos indígenas é aquela consulta,
livre, prévia, informada com relação a qualquer decisão que possa afetar seus direitos, seus bens. Bom, meus amores, eu agora vou trabalhar, vou ficando por aqui. E eu acho que de matéria só falta eu comentar direito penal, porque criminologia eu vou dar a parte e todas as matérias eu penso que comentei.